Lição 5, né? Vamos a ela então. Mais uma vez, meus irmãos, estamos juntos para compartilharmos da palavra de Deus. Damos graças a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos entrar na lição 5 da nossa revista dos Atos dos Apóstolos. Lição 5 que vai tratar sobre o contra-ataque de Satanás. Esse capítulo foi elaborado pelos autores da revista a partir de Atos 4, 32 ao capítulo 6, verso 7. Nós vamos então fazer algumas considerações. Como vocês já sabem, nosso propósito, aqueles que têm acompanhado as lições, as aulas, sabem que o nosso propósito é tentar o máximo possível conversar sobre os tópicos que são apresentados na revista, para que facilite a sua leitura posterior da revista, o estudo que você vai fazer no decorrer da semana. Tendo a explanação que vamos apresentar, depois você, lendo a revista, examinando cada tópico, examinando cada texto, cada referência sugerida, vai facilitar muito o seu estudo, o seu aprendizado, a sua compreensão. Nesta lição, nós temos o contra-ataque de Satanás. Nós temos um título aí, que sugere um tema pesado, mas, na verdade, o que nós vamos ver não é só uma experiência daquela igreja que é conhecida historicamente como igreja primitiva, não só aquela igreja dos Atos dos Apóstolos, mas que a igreja de Cristo, no transcorrer da história, vem enfrentando. Isso aqui é uma realidade que não passou, uma realidade que não acabou nem se restringiu só ao primeiro século, ali onde tudo começa. Mas esse contra-ataque de Satanás é preciso entender que ele continua. O que nós temos aqui é o seguinte: nós temos um Satanás que é persistente, alguém que está determinado a causar danos e prejuízos à igreja de Deus, ao povo de Deus, e que persiste nesse propósito. Muitas das vezes a pessoa até pode ser levada a crer falsamente que o fato de ela ter vencido uma determinada situação, superado uma determinada investida do inimigo, superado um determinado problema, que pronto, acabou ali, daí para frente são só rosas. Por engano. Satanás é persistente, ele não desiste. O que ele faz tão somente é mudar de estratégia, mas ele não desiste dos seus intentos. E aqui nós vamos poder perceber isto. Nós temos uma igreja que está enfrentando problemas sérios de perseguição. Nós temos os líderes desta igreja, os apóstolos, sendo presos, sendo açoitados. Isso é uma perseguição, é uma investida externa de Satanás. Mas é preciso entender que, depois que tudo isto é feito, depois dessa investida pesada do inimigo contra a igreja permanece firme. A igreja permanece na presença de Deus. E o Satanás, por conta disso, não desiste não. Ele vai mudar a estratégia e agora, nesse contra-ataque, ele vai agir dentro da igreja. E aí nós vamos ter situações que nós vamos poder considerar aqui. Por exemplo, nós vamos ter situações internas de mentira. É o caso de Ananias e Safira. Porque são pessoas que têm inveja, são pessoas que têm ambições, são pessoas que não têm escrúpulos e mentem para os apóstolos,
a fim de se darem bem, a fim de alcançarem algum resultado satisfatório, mesmo não tendo a aprovação de Deus. Então a mentira dentro da igreja é algo semeado no seio da igreja, portanto é uma maneira estratégica de o Satanás agir internamente. Agora ele não está agindo de fora para dentro, mas está agindo dentro da própria igreja. E além disso, também existe aquele fato de que pelo crescimento da igreja e os apóstolos ainda inexperientes, embora pessoas extremamente tementes a Deus, mas inexperientes, porque a igreja em si é uma novidade para todos, não só para os novos crentes, mas é uma novidade para os próprios apóstolos. Eles estão assumindo a responsabilidade de um projeto gigantesco, a respeito do qual eles pouca coisa sabem, pouco conhecem, pouca experiência têm. Então eles se dedicam exaustivamente à palavra de Deus, à pregação, à oração, às coisas, por assim dizer, espirituais, e vão deixando de lado outras questões de ordem social, porém igualmente importantes. E então começam a haver murmurações dentro da igreja. Começa a acontecer, portanto, uma encrenca dentro da própria igreja. São problemas que precisam ser administrados. Então você vê que o contra-ataque de Satanás agora é internamente, é dentro da igreja, para ver se consegue desestabilizar a igreja e com isso debelar o movimento. Mas a igreja está cheia do Espírito Santo, que nós já vimos lá atrás, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja está cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo. E o que é que o Satanás consegue com o seu intento? O que é que ele consegue causar na igreja? Nada. Ele não consegue causar nada, porque a igreja não é abalada com essas investidas de Satanás. É isso que a gente vai tentar entender a partir de tudo isto aqui. Mas precisamos estar atentos, porque o Satanás não desiste. Ele muda de estratégia, mas ele continua os seus ataques contra a igreja de Deus, contra a igreja de Cristo, contra os crentes. Então, na sua revista, você tem aí o primeiro tópico. Na sua revista, você pode acompanhar. Precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. Veja bem, precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. É o primeiro tópico da sua revista aí. Pode haver entre os membros da igreja pessoas que sofrem. Aqui nós até aproveitamos para chamar a atenção nesse primeiro tópico e já entrando no primeiro subtópico dele. A igreja, nós não podemos esquecer que, embora ela seja o corpo místico de Cristo, é uma entidade espiritual, mas a igreja é formada por pessoas físicas, como você e eu, pessoas humanas, e que, portanto, têm suas necessidades, têm suas limitações. E isso é necessário ser levado em conta, porque às vezes os crentes têm o mau hábito de querer espiritualizar tudo e qualquer coisa. Não, nós temos que entender que, embora a igreja seja o corpo místico de Cristo, porque é de fato, mas ela também é um corpo local, ela também é um conglomerado de pessoas que em diferentes locais se reúnem para cultuarem a Deus, para prestar serviço a Deus. E essas pessoas humanas, elas têm necessidades. E isso é o que precisa ser visto. Aqui, por exemplo, nesse contexto da igreja do primeiro século, nós temos crentes helenistas, que são aqueles de influência da cultura grega, mesmo sendo judeus, e temos os
judeus propriamente ditos, que são judaizantes, que seguem ou que vêm de todo um histórico, toda uma tradição de seguir a lei mosaica. E nós temos, portanto, grupos distintos aqui, grupos diferentes, mas que compõem uma mesma igreja. Só que os apóstolos, por se dedicarem de maneira muito zelosa, muito dedicada ao ministério da palavra e à oração, a pregar a palavra de Deus e a orar pelo povo, não perceberam facilmente que havia necessidades outras no meio da congregação. Então começaram as queixas, começaram as reclamações. É quando então eles reconhecem essa falha, reconhecem que não estão dando a devida atenção às questões sociais ou às outras questões que envolvem a vida dos crentes, e resolvem então apresentar uma solução. Eles vão eleger um grupo de irmãos, vão autorizar inclusive que a própria igreja faça essa escolha. Nesse caso da igreja em questão, foram 7 pessoas que foram separadas para o ministério da diaconia. Então é uma solução que é apresentada de imediato assim que o problema surge. E com que finalidade? Com a finalidade de buscar atender às necessidades que as pessoas têm. Às vezes a pessoa está na igreja, aqui igreja no sentido do corpo local, às vezes a pessoa está na igreja e ela é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito dedicada à sua vida devocional, à oração, à meditação na palavra, a testemunhar de Cristo, enfim. E as pessoas olham para ela e acham que por conta disto ela não tem necessidade alguma. E, no entanto, muitas das vezes ela está passando por necessidades. Às vezes ela tem necessidade de um alimento, às vezes é necessidade de um transporte, às vezes a necessidade dela, inclusive, é na saúde. Às vezes necessidade de um emprego. Uma série de outras questões que podem surgir a partir daí, mas que as pessoas não percebem, porque olham só as questões espirituais. Então, no contexto da espiritualidade, ela está desenvolvendo suas práticas religiosas. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela fala de Cristo, ela faz visitações, enfim, é uma pessoa ativa. E isso chama tanto a atenção que as pessoas deixam de enxergar o outro lado da vida dela, que não é só espiritualidade, ela tem a vida humana, ela tem uma vida familiar, muitas das vezes ela tem a vida profissional, enfim, ela tem outras questões também, e muitas das vezes nessas outras questões ela está passando por necessidades que não são percebidas e que não são assistidas. Aí a gente poderia citar Tiago, por exemplo. Porque Tiago diz que a verdadeira religião, aquela que é a religião pura, sem mácula, consiste em dar assistência às viúvas, aos órfãos, em suas necessidades. É claro que aqui, viúvas e órfãos, a gente toma isto apenas como um extrato da sociedade, mas o que está se dizendo é: a verdadeira religião se justifica pela maneira de lidar com o próximo, pelo modo de ser sensível às necessidades do próximo. E esta igreja, nesse momento, não estava dando essa assistência, não estava dando essa atenção. Então esse é um problema que surge, isso já é um contra-ataque de Satanás dentro da igreja, para ver se consegue minar a estabilidade da igreja, para ver se consegue pôr em xeque esta igreja que está surgindo, que está começando. Mas ele não consegue ser bem sucedido na sua investida, porque ao mesmo tempo que o problema surge, os apóstolos vêm com uma solução, aparecem com uma solução. E então essa solução
faz cair por terra a investida de Satanás. E os diáconos, então, são constituídos ali, naquele momento, para atender a toda essa necessidade que é mais de ordem material, de ordem social da igreja. Isso é significativo. Então, problemas internos nós temos e sempre os teremos, porque isso é inerente à vida. Isso faz parte do ato de viver. O que nós não podemos é entrar por aquela linha de pensamento que agora eu sou um crente em Cristo, então não tenho mais problemas, a minha vida agora é só sucesso. Não é assim na prática. Não é desta forma. Nós precisamos entender que os problemas vêm, mas eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser encarados de frente e é preciso buscar solução e não fingir que eles não existem. Porque se eu admitir que eu tenho um problema, eu estou admitindo que não tenho fé, ou estou pondo em dúvida a minha espiritualidade ou a minha vida com Deus. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso é um outro invento do Satanás, que é para as pessoas viverem as suas frustrações, quando elas deveriam, na verdade, buscar resolver o problema, com coragem, com ousadia, com valentia diante de Deus, e resolver realmente o problema. Esse é que é o ideal. Então, pode haver entre os membros da igreja pessoas que sofrem? Sim, pode. E podem sofrer de diferentes causas. Isso é plenamente possível. A pessoa, necessariamente por ela ser uma cristã, ela não está isenta de passar por lutas e provações. Quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo do Pastor, é muito interessante trazer nesse momento a lembrança, o Salmo, porque ele diz que o Senhor é o pastor, por excelência. E nada me faltará. O certo seria, o correto na tradução seria: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele, como pastor, não me faltará. E o Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem está sempre comigo é o meu pastor supremo. Quem nunca me falta é o meu pastor supremo. Então, é possível que eu ande no vale da sombra e da morte, sendo um crente? E por que eu devo enfrentar essa realidade dura? Porque o meu pastor está sempre comigo, mesmo atravessando o vale da sombra e da morte. Então, é perfeitamente possível. Por outro lado, pegaríamos o texto de João 10:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições. Quando ele diz tereis aflições, ele logo diz: mas ei, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é importante aqui nós percebermos é que eu, sendo um crente, não estou isento de ter dificuldades, de enfrentar problemas, mas como um crente em Cristo, eu tenho um quê de diferencial. Eu tenho um Deus que está sempre comigo para me dar vitória em meio aos problemas. Ele não impediu, lá no Primeiro Testamento, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de serem lançados na fornalha. Não os impediu, mas entrou com eles na fornalha e deu vitória lá dentro, no meio do fogo. Então nós precisamos entender que é papel da Igreja de Cristo também estar observando, estar prestando atenção nessas necessidades que os membros da comunidade podem estar enfrentando. São lutas internas, mas são necessidades reais. São pessoas que muitas das vezes estão sofrendo, mas estão sofrendo calados, por uma ou por outra razão que não vamos discutir agora. É preciso, portanto, observar que é papel da igreja atender a essas necessidades. Isso é muito importante, muito significativo.
Pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam, está aí na sua revistinha. Pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam. Quando o autor diz assim, pode haver, entenda, não existe nenhuma possibilidade de não haver pessoas dentro da igreja que pecam. Por quê? Porque é da natureza humana pecar. E a igreja é constituída por pessoas humanas. Agora, durante muito tempo, muitas comunidades locais adotaram a postura de pichar essas pessoas, de condenar essas pessoas, apontar essas pessoas. Mas nós precisamos aprender a viver com as nossas dificuldades internas. Nós temos irmãos em nosso meio que não conseguem superar um pecado, superar um determinado problema na sua vida, coisas de ordem moral para configurar o pecado. Nosso papel não é de condenar essas pessoas, mas é aprender a conviver com essas dificuldades internas e ajudar essas pessoas a saírem do buraco em que caíram. Ajudar estas pessoas a se levantarem, a superarem a crise, a superarem as limitações, a vencerem os seus medos, a vencerem as suas fraquezas. É o que nós vamos ver aqui. Naquela igreja, a igreja chamada igreja primitiva, os problemas eram reais. O Satanás entendia que poderia destruir a igreja, facilitando todos esses problemas e essas dificuldades, mas o que ele não estava levando em conta é que aquela igreja era uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos. Aquela era uma igreja que estava firme no conhecimento de Deus recebido pelos apóstolos. E isto é muito importante de levar em conta. A igreja, no século 21, não está isenta desses contra-ataques do Satanás. Ela não está isenta dessa perseguição, dessa investida do inimigo. Você, como crente, não está isento disto. A sua postura jamais deve ser a de negar. Negar que tem um problema, negar que tem uma fraqueza. A sua postura deve ser a de enfrentar de frente ao problema, agarrado na palavra de Deus, firmado nesta palavra, e dar a volta por cima, e superar, porque a vida, para ser uma vida bem-sucedida, uma vida de êxito, uma vida de vitória, não é uma vida isenta de problemas e dificuldades, mas é uma vida de superações constantes. Você supera hoje um problema, amanhã vem outro, você supera outro, e supera um outro, são superações sucessivas. Você é uma pessoa vitoriosa, não porque não enfrenta mais problemas, mas porque aprendeu a superar um a um quando se apresenta. E você consegue isso, como esta igreja conseguiu. De que forma? Esta igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. Esta igreja tinha 3 coisas interessantes até de a gente observar. O texto já fala disso. Mas 3 características importantes nessa igreja. Esta era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo. Era uma igreja de milagres. Viver já é um milagre, mas milagres extraordinários que Deus operava no dia a dia. Essa era uma característica desta igreja. Uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo, uma igreja que experimentava os milagres de Deus. Outra característica desta igreja, esta era uma igreja unida.
Havia uma união, havia uma unidade nesta igreja. Então, é claro, se esta igreja está unida, quando esse inimigo ataca internamente esta igreja, ela pode superar isso, ela pode enfrentar isto. Por quê? Porque o crente em si não está sozinho. Ele é parte de um corpo, e este corpo está coeso, este corpo está unido, este corpo está unificado. Aquela igreja era unida. Terceira característica que a gente pode observar no próprio relato da Escritura é que era uma igreja que crescia constantemente, se multiplicava dia a dia. Ou seja, sempre que o inimigo ataca esta igreja, ele encontra uma barreira cada vez maior. Por quê? Porque esta igreja está sempre crescendo. Ele investe contra ela hoje, ela supera. Amanhã ele investe contra ela, só que ela já está maior do que ontem. Então ela supera de novo. E assim sucessivamente. É uma igreja que está crescendo o tempo todo. E tudo isso porque é uma igreja que persevera. Como já vimos anteriormente em encontros passados. Nós já vimos que essa igreja perseverava no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, mas perseverava também nas orações, na adoração, na comunhão. Então isso explica por que ela era unida, por que tinha milagres, por que ela crescia. E isso a fortalece, isso a faz, a dar condições de enfrentar as investidas de Satanás, independentemente de quais sejam as suas estratégias nefastas. Pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam? Pode e há, com certeza. Qual é o papel da igreja aí? Ajudar estas pessoas a se livrarem do pecado. Ajudar estas pessoas a superarem suas fraquezas, a superarem suas limitações. Então aí nós temos duas responsabilidades que a igreja tem sobre si, que é atender às necessidades que as pessoas têm, que a comunidade tem, necessidades físicas, necessidades materiais, emocionais, psicológicas, espirituais, quaisquer que sejam, e ajudar estas pessoas a superarem as suas fraquezas, as suas limitações, perdoando e ensinando, e não condenando, não apontando, não excluindo estas pessoas, porque a ideia de igreja, a própria palavra em si, ela já traz a conotação de reunir, de agregar, juntar, e não de afastar. Então, quando eu excluo, eu afasto, e a ideia não é essa, a ideia é integrar, a ideia é trazer para junto, para perto, para estar com. Esse que é o sentido de igreja, senão perde totalmente o sentido. Depois você tem na sua revista: precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo. Isso parece forte. Não, mas não é. É porque o inimigo, ele não desiste nunca. Não existe aquela coisa, eu já venci Satanás, ele a partir de então nunca mais vai me atacar. Não se engane não, ele vai lhe atacar sim. Ele vai lhe atacar enquanto você viver, enquanto você permanecer na fé. Porque o intuito dele é tirar você da presença de Deus, é tirar você do caminho, é anular a fé que está em você. Então, fique tranquilo, ele vai lhe atacar sim, sossego, ele vai lhe atacar. Você tem que conviver com essa realidade. Agora, o que nós não podemos é, com base nisso, cruzar os braços. Se eu sei que o Satanás vai sempre me atacar, não posso fazer nada. Você pode e deve, porque a graça do Espírito que fora derramada, como nós vimos lá atrás, a graça do Espírito foi derramada sobre você para lhe capacitar a realizar as obras de Deus. E dentre as tantas obras de Deus está em vencer o inimigo no dia a dia.
todos os dias é uma batalha, todos os dias, portanto, eu preciso de uma superação, porque todos os dias eu tenho que enfrentar o inimigo. Porque todos os dias eu preciso ser um crente em Cristo, todos os dias eu preciso reiterar minha fé em Cristo, todos os dias eu tenho que representar dignamente o reino de Cristo, e assim por diante. Então, essa batalha, essa investida do inimigo é diária, é uma coisa constante. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu não posso também ficar naquela de todo ataque de Satanás eu ligo para o pastor, ore por mim, o inimigo está me atacando. Irmãos, é importante que uns orem pelos outros, isso é fantástico, é necessário, faz parte da vida em comunhão, faz parte da vida em comunidade. Mas eu preciso ser um crente que tenha a minha autonomia. Eu tenho a minha vida com Cristo, onde eu sou plenamente capaz de enfrentar o inimigo. Não tem essa de ficar com medo, me acovardando. Às vezes até eu observo isso com curiosidade. Às vezes as pessoas não gostam nem de pronunciar a palavra Satanás. Já parou para pensar isso? Às vezes as pessoas dizem assim, o bicho feio. Eu não sei se é feio, porque eu nunca vi. Do jeito que a Bíblia descreve lá em Ezequiel 28, não me parece que ele é exatamente feio, mas não é essa a questão, isso pouco me interessa. Mas o bicho feio, o coisa ruim, acaba com isso. Você tem que ter autoridade de Cristo, de pronunciar sim o nome desta criatura, e é Satanás, ou se preferir é o diabo, pronuncie, porque maior é aquele que está em você, que é Cristo, é o Espírito Santo. Agora as pessoas ficam com medo e dizem que se elas pronunciam o nome de Satanás, isso atrai o mal. Gente, aí nós estamos dando mais poder para o Satanás do que para o próprio Jesus, porque o nome de Jesus a gente cita toda hora. Mas não pode citar o nome daquele, que se citar o nome daquele, ele vai se manifestar, ele vai trazer encrenca, ele vai trazer embaraço, vai causar um dano. Não é assim não. É preciso entender que a maior força que o Satanás pode ter é a sua fraqueza, é a sua falta de fé. Porque quando eu não tenho fé em Cristo, eu estou dando força ao Satanás, estou dando poder a ele. Eu tenho minha vida com Cristo, quem me rege é Cristo, quem está em mim é Cristo. Então eu tenho autoridade sim para enfrentar o Satanás e para repreender as investidas dele contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra os meus negócios, contra os meus projetos. Por quê? Porque eu sou um crente em Cristo. Eu sou parte dessa igreja, desse corpo de Cristo. Então eu sou parte de Cristo. E o Satanás não tem parte alguma comigo. Preciso me posicionar desta forma. Então, precisamos sim aprender a conviver com essa realidade. Esses ataques do inimigo são constantes. São constantes. Precisamos, portanto, observar quando Jesus diz vigiai. Vigiai. Por que eu tenho que vigiar? Porque o ataque do inimigo é constante. Eu tenho que estar sempre alerta. Aqui pega o lema dos escoteiros. Precisamos estar sempre alertas. Não podemos negligenciar, mas ele ataca. Hoje nós temos ouvido pessoas aí, por influência de tendências outras, de teologias outras, que se uma pessoa está sofrendo um ataque do inimigo, é porque essa pessoa, esse crente, deu brecha, não vigiou. Não, irmão, não é assim não é desta forma. É preciso entender que quanto mais você se aproxima de Deus, maior você será como alvo de Satanás. Porque o interesse dele não é de afastar de Deus
quem já está afastado, porque isso é incoerente. É claro que ele vai investir contra aquele que mais se aproxima de Deus. Então, como a Escritura me ensina e ensina você a dia buscar esse conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento, no dizer de Pedro, então é claro que no dia a dia, tanto você quanto eu, seremos alvos de Satanás. Eu tenho que ter essa consciência e tenho que me firmar na palavra de Deus para poder superar isso aí e vencer no dia a dia. Não posso ficar choramingando pelos cantos, desenvolver esse tipo de vida que é um espírito de comiseração. A pessoa, ela sente dó de si mesma. Cabe com isso. Você tem que reagir, você tem que ter posição. E uma pessoa que está em posição de batalha, ela não pode estar simplesmente deitada ou de braços cruzados. Ela tem que estar com a arma em punho, em posição mesmo de ataque e de defesa. Ela tem que estar muito atenta. Por isso que nós temos que voltar para esta primeira fase, ou estes primeiros anos da igreja, e ver como que a igreja se posicionou diante desses ataques. A igreja não fugia. E ali a batalha era muito pesada. Porque os líderes, e isso é uma estratégia, vamos primeiro nos líderes, porque se destruirmos os líderes, então nós destruímos toda a comunidade. Claro, você tira a cabeça de circulação, o corpo todo morre. Então essa era a lógica do Satanás. Mas quando os apóstolos eram presos, açoitados, ameaçados de morte, se continuassem falando de Jesus, quando isso acontece, a igreja não se acovarda, não, nem tampouco os apóstolos. Eles enfrentam isso e não podemos deixar de falar. Por quê? Porque nós vivemos com ele, nós o ouvimos, nós o conhecemos. Vamos continuar falando. Essa ousadia, essa coragem para se impor é a graça do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos, de fato, é sermos cheios do Espírito Santo constantemente, para que constantemente possamos ter autoridade do Espírito, autoridade de Deus, para enfrentar esses ataques do inimigo das nossas almas, que é o Satanás. Nós precisamos disso. E esta igreja fazia isto muito bem. Os problemas existiram, os problemas foram reais, os problemas foram verdadeiros, e não é porque os apóstolos deram brecha, não. E não é porque os apóstolos não vigiaram. Não, era justamente o contrário. Por eles estarem absolutamente envolvidos com o projeto de Deus, envolvidos com o reino de Deus, foi que eles sofreram maiores ataques. Mas uma igreja que permaneceu. Isso é extraordinário. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Então, você tem aí a mensagem que podemos extrair dessa experiência da igreja no primeiro século. Isso não é regra, mas isso mostra o seguinte: a igreja de Cristo está sujeita a isso. E então eu tenho que estar como igreja preparado para isso. Quando vai acontecer, não sei. Mas como não sei, é bom que eu esteja preparado todos os dias. E se o inimigo não me atacar, melhor assim, melhor para mim. Mas eu tenho que levar em consideração que esta possibilidade é real. Então eu tenho que estar preparado todos os dias para qualquer ataque do inimigo. Preciso estar preparado, preciso estar equipado, qualificado para enfrentar o problema, porque quando o problema surge, é até importante de dizer isso,
Quando o problema surge, nós não podemos simplesmente ficar questionando: o que eu fiz de errado? Porque tem essa maldição dessa teologia que ensina que quando um problema acontece na vida de um crente, é porque ele fez uma coisa errada, ele cometeu um pecado, ele fez uma besteira e por isso vem o problema. Não necessariamente. Isso é uma coisa do maligno, ensinar isso para a igreja. Porque as pessoas acabam vivendo um falso cristianismo, triunfalista. Não existe isso. Você vai ter problemas na sua vida enquanto você viver. Lamento ter que dizer, mas é o que está na Escritura e é o que é a vida. E a história do cristianismo mostra isso. Você vai ter problema. Esta igreja tinha, mas era uma igreja que permanecia na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, e ainda assim sofria esses ataques. Então, quando o problema vem, é muito importante nós entendermos que ele serve até de estratégia, porque ele vem para revelar como está o caráter do crente. O problema vem para revelar como está a vida cristã desse crente. Porque quando tudo está bem, sem problema nenhum, sem nenhum desafio, sem nenhuma provocação, então aí ser crente é doce, é gostoso, é a coisa mais maravilhosa do mundo, era tudo que eu queria na vida. Mas a questão é quando eu sou provado, quando eu sou tentado, quando eu sou perseguido, quando eu sou injustiçado, quando eu sou ameaçado, quando eu sofro, quando eu padeço. Ou seja, quando os problemas vêm, esse é que é o momento, essa é que é a oportunidade de eu revelar ao mundo que caráter eu tenho, que cristianismo é o meu, porque agora é que é a hora de mostrar na prática tudo aquilo que defendemos na teoria. É a hora de mostrar a fé que nós sempre dissemos que tínhamos. É a hora de mostrar o temor de Deus que sempre dissemos que tínhamos. Isso é que é importante. Então, os problemas, quando eles vêm para nos ajudar a enxergar essa verdade, essa realidade, porque revela o caráter do crente. Isso é significativo também. A mesma coisa nós podemos dizer o seguinte, entrando já nesse terceiro ponto aqui que está aí na sua revista. Precisamos aprender a viver com problemas do dia a dia da igreja. Não são só os meus problemas, da comunidade também. Mas isso não é um problema do pastor, porque o pastor sozinho é a comunidade? Não, a comunidade somos todos nós. Então, problemas do dia a dia da igreja. Quando os problemas surgem na igreja, no dia a dia da igreja, também essa é uma oportunidade para estarmos refletindo. O ministro vai refletir, o membro do corpo, o leigo, vai refletir. Como ministro eu vou refletir. O que é que está acontecendo? E por que isto está acontecendo? E como resolver o problema? Eu tenho que refletir isto. E eu, como crente, como membro da comunidade, também tenho que refletir isto. Porque os problemas no dia a dia da igreja existem. Lá nós temos Ananias e Safira, que quando vem que Barnabé entrega uma oferta que representou todos os bens que ele vendeu, que ele negociou, ele não ficou com uma parte, mas ele entregou tudo para os apóstolos administrarem, para atender às dificuldades que as pessoas enfrentavam, dificuldades físicas, materiais.
Ele entregou tudo. Barnabé não fez isso para se aparecer, não. Barnabé não fez isso porque ele era mais espiritual que todos. Não. Ele era um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, um homem consciente do seu papel na presença de Deus. Ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, bens, propriedades, e tudo que ele apurou naquela negociação, ele entregou 100% aos apóstolos para atender às necessidades da comunidade. Ananias e Safira viram isso. Mas eles não tinham o mesmo espírito de temor a Deus que tinha o Barnabé. E eles pensaram, vamos fazer o mesmo, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, oh, que exemplo, que pessoas abnegadas, que pessoas sensíveis. Eles queriam elogio. Eles queriam glória pessoal e não atender de fato às necessidades dos outros. Então guardaram uma parte do que haviam lucrado na venda de propriedades. Era um direito deles, não havia problema quanto a isso. Mas a parte que eles resolveram entregar à igreja, que era uma parte, eles disseram aos apóstolos, isso foi tudo que conseguimos ganhar. Eles mentiram. Não havia necessidade de mentir, porque afinal o dinheiro era deles. Poderia ter vendido por um X e dizer, olha, nós vendemos aqui por X, nós trouxemos aqui menos X para entregar, para ajudar a comunidade. Tudo bem? Tudo bem, amém. Mas não, eles mentiram. Eles esconderam a verdade, foram punidos com a morte. Foram punidos com a morte. São problemas do dia a dia da igreja. E nós temos que aprender a conviver com os problemas do dia a dia. As murmurações que surgiram por causa das mulheres judias e as helenistas, os murmúrios. Temos que aprender a conviver com isso. E temos que aprender a resolver esses problemas. Nós precisamos então estar apresentando uma certa sensibilidade todos os dias para perceber estas questões e ajudar a buscar solução. Sabe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, contribuir financeiramente com a obra de Deus não é um peso, não é motivo de murmuração, de queixa, como foi para Ananias e Safira. Por quê? Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo, mas Barnabé estava, e quando ele contribuiu com tudo que ele tinha para que as necessidades fossem supridas, ele fez isso com gozo, com satisfação, com alegria, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, contribuir não é nenhum sacrifício. É um prazer, uma alegria, uma satisfação. Veja, precisamos ser sensíveis às necessidades emergentes. Se surge uma necessidade no meio da igreja, temos que ter sensibilidade para perceber isto e ajudar a atender a essas necessidades. Envolvendo e valorizando a igreja no processo decisório, ou seja, vamos estar todos juntos como comunidade. Era isso que eles faziam. Olha, tem um problema aqui porque essas mulheres não estão sendo atendidas devidamente, aquelas têm um tratamento, essas têm outro, o que é que nós vamos fazer? E a comunidade se reuniu e decidiu, vamos nomear 7 homens que possam cuidar desta parte e deixar os apóstolos livres para fazerem o trabalho, digamos, espiritual.
A comunidade se reúne, a comunidade discute junto e a comunidade ajuda nas decisões. Para quê? Para resolver o problema. E por que essa igreja faz isso? Porque ela é uma igreja unida. Ela é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Então o problema de um é o problema de todos. E portanto todos se movem, todos se mobilizam para resolver o problema. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender com essa igreja. Definindo referenciais claros de compromisso com Deus. Quando o problema surge, ao invés de sairmos pelos cantos a murmurar, o que aquela igreja fazia? Aquela igreja se reunia, porque era uma igreja que perseverava unânime em oração. Nós vamos orar juntos e vamos estabelecer aqui critérios de compromisso com Deus. O que representa para nós? Aquela comunidade questionou. O que representa para nós viver uma vida com Deus? Então nós vamos estabelecer isso como um padrão e vamos buscar que cada crente viva esse padrão. No século 21, nós temos exatamente o contrário. Nós temos a pessoa, quando ela entende que a igreja está exigindo muito um determinado padrão de conduta, ela entende, chegou a hora de eu sair para outro ministério. Essa igreja não fala mais a minha língua, essa igreja não se identifica mais com os meus ideais, está na hora de bater em retirada, meu tempo aqui encerrou. Não deveríamos fazer assim, mas nós fazemos. Nós deveríamos nos reunir e permanecer firmes e estabelecermos os critérios, o que é uma vida com Deus, que significa uma vida de temor a Deus. Então vamos buscar isso, vamos lutar por isso, que nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo. Esse é o ideal. Depois, estabelecendo prioridades pessoais. Além de estabelecermos critérios para toda a comunidade, eu como crente em particular preciso também estabelecer prioridades na minha vida. O que é prioridade para a minha vida? Deus é prioridade. A vida de santidade é prioridade, a vida de temor a Deus é prioridade, fazer a obra de Deus é prioridade. Eu não estou dizendo em ser pastor, não, porque tem muita gente que acha que para fazer a obra de Deus ele tem que ser um pastor. Não, você precisa ser um crente, fiel, dedicado. E às vezes a sua obra missionária é lá no seu ambiente de trabalho. Às vezes a sua obra missionária é lá na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda. Às vezes dentro da sua própria casa, onde boa parte da sua família nem é cristã. É lá que começa. Lá é o seu campo de semeadura. O que é prioridade? Estabeleça. É nesses momentos que a gente tem que ver, ei, isso está acontecendo na igreja, então vamos parar, refletir e ver o que pode ser feito para debelar o problema. E se eu tenho que estabelecer prioridades na minha vida, esse é o momento. Esse é o momento. Depois, tem na sua revista aí, mantendo um ambiente de oração e autoridade espiritual. Ou seja, ao invés de eu me afastar cada vez mais da comunidade por causa dos problemas que ela enfrenta, eu devo estar cada vez mais presente para poder fortalecer o grupo, o corpo, o ambiente e levar espiritualidade, levar oração, levar dinamismo na vida espiritual, porque é assim que os problemas serão debelados. Aquela igreja está passando por isso, assim, eu acho melhor me afastar, procurar outra. Esse não é o caminho, esta não é a solução. A solução é eu chegar diante de Deus, Senhor, na igreja está acontecendo isto, assim. O que é que eu faço, Senhor? Como eu posso ajudar a resolver isso? Qual é a direção do Senhor para que eu ajude a comunidade a superar isso? Porque o inimigo agora ele ataca dentro da igreja.
Agora o ataque é interno. E eu preciso estar atento. Eu preciso prestar atenção. Porque eu estou ali para ser um canal de bênção. Para ser um instrumento para solucionar um problema. Quem tem que bater em retirada não é você que é o crente. Não sou eu o crente. Quem tem que bater em retirada é o inimigo. Porque quem está causando toda a encrenca é o inimigo. Não sou eu o inimigo, não é você o inimigo. Então por que nós que vamos sair? Não. A igreja de Cristo tem uma missão. E essa missão é em salvar vidas. E às vezes salvar vidas implica em olhar para aquelas que estão em nosso meio. Salvá-las. Ajudá-las a libertar-se. Ajudá-las a superar as limitações. A passar pela crise com a cabeça erguida. A encontrar cada vez mais motivo para estar na casa de Deus, na presença de Deus, encontrar cada vez mais motivo para pertencer ao reino de Deus, porque os problemas sempre os teremos, as investidas do inimigo sempre as teremos, mas Cristo também sempre teremos, a palavra de Deus também sempre teremos, a fé sempre teremos. Então nós temos que permanecer firmes, cabeça erguida e encontrar solução para todos esses problemas sempre que eles surgirem. E eles surgirão. Então que Deus nos abençoe e que nós aprendamos no dia a dia, ante os ataques de Satanás, não a fugir, não embater em retirada, mas enfrentar até que o inimigo fuja. Diz a Escritura, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser.